Boa noite, meus irmãos, mais uma vez juntos, pela graça de Deus, para nós prestarmos um culto ao nosso Deus. Glórias sejam dadas a Ele. Vamos iniciar orando como sempre, mas já quero de antemão agradecer aos irmãos que já estão aí conosco. Louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui da nossa congregação Lima Duarte, dos irmãos lá de Volta Redonda, dos nossos amigos que têm nos dado a alegria de estar conosco também nos nossos cultos. Louvado seja a Deus pela vida dos irmãos. Hoje nós vamos, nos próximos minutos, na próxima 1 hora, como temos feito todos os domingos, pela graça de Deus, Ele tem nos dado esse privilégio e esta oportunidade de poder ouvir da palavra dEle, de poder falar da palavra, de orarmos, de clamarmos. E glórias, honras sejam dadas ao nosso Deus. Então nós vamos orar, pedir a Ele que em tudo nos capacite e nos direcione. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos render graças ao Senhor por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui nesta noite, neste domingo, dia do Senhor, para juntos, Deus, como igreja, prestarmos um culto, oferecer um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor e de ouvir a Tua bendita palavra, Deus. Obrigado, Pai, pois o Senhor tem nos proporcionado o privilégio de podermos ouvir da Tua voz, da Tua palavra. Sim. O Senhor tem nos dado a oportunidade, Deus, de crescermos na nossa fé em Cristo, que é através da Tua palavra, Deus. O Senhor tem dado a oportunidade a nós, Deus, também de poder, Pai, levar a Tua palavra também aos nossos amigos, aos nossos queridos vizinhos daqui, lá de Barra Mansa, Volta Redonda, até mesmo outras cidades. Deus, nós temos tido a alegria de ter pessoas participando conosco deste culto, e nós só temos que render graças, honras e louvores, Deus. Mas, Pai, nessa oração inicial, nós queremos também pedir ao Senhor, Pai, todos nós estamos ansiosos pela volta da nossa igreja, para podermos estar lá no ambiente da igreja, Deus, para podermos estarmos juntos, congregando, sentindo o calor um do outro, sentindo, Deus, a alegria, a unidade que somente a Tua igreja proporciona, Pai. E todos nós cremos, Deus, estamos ansiosos por isso. Então pedimos ao Senhor, Deus, que abençoe para que muito em breve, Pai, possamos retornar para a nossa congregação, nós, os nossos irmãos, os amigos que estarão conosco, para prestarmos cultos ao Senhor lá naquele local, Deus, naquele local que foi consagrado ao Senhor, e que muitas vidas, Pai, venham se chegar àquele local para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Abençoa, Pai, para tanto, nos ajude, Deus, para que nós possamos continuar, Deus, proclamando a Tua palavra, até que o Senhor Jesus volte, e para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Agora nós colocamos este culto diante do Senhor, tudo que nós venhamos a fazer, a falar, sejamos pelo Teu Santo Espírito instruído, Pai, e que esse culto chegue ao Teu trono de graça com cheiro suave, de forma que o Senhor se agrade com tudo aquilo que nós venhamos a fazer aqui nessa noite. É a oração que fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias e ao nosso Deus. Nós vamos ouvir um hino neste momento, meus amados irmãos, um hino que a família Domingos nos abençoa mais uma vez com um hino maravilhoso que eles mandaram para nós. Então eu convido os irmãos para que possamos ouvir este hino.
Amém, meus irmãos, que Deus continue abençoando, para que nós venhamos ser abençoados com esses hinos maravilhosos que o Senhor tem nos proporcionado, nos enviado através da família Domingos e de outros irmãos também que têm nos abençoado. Muito boa noite, pastor Idaí, irmã Geni, que Deus abençoe os irmãos, aos demais irmãos que estão chegando, que cheguem, nós estamos louvando, glorificando o nome de Deus, seja sempre bem-vindo. É uma alegria para nós estarmos juntos nessa noite, glorificando o nome do nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, momento aqui que a palavra do Senhor diz que Deus tem abençoado todo aquele povo na caminhada por aquele deserto, mas isso é apenas uma chamada para o que nós iremos ouvir nesta noite, pela graça de Deus. Nós estaremos falando a passagem pelo deserto, o que nós aprendemos com a passagem pelo deserto e o deserto que nós estamos passando no tempo atual de nossa vida. Uma coisa fundamental e importante nós sempre lembrarmos: Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos. Passamos pelo deserto, sim, estamos passando, mas Ele está cuidando de nós. Tenha essa certeza no seu coração, e isso para a glória do santo nome de Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, meus amados irmãos, pela vida dos missionários. A Fernanda estará orando. Se você puder também, ore conosco aí na sua casa. Precisamos lembrar sempre dos nossos missionários que estão lá nos campos, levando a palavra do Senhor, que são alvos das nossas orações. Então vamos orar neste momento pela vida dos missionários e de seus familiares. Santíssimo Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Deus. Amém. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, por tudo que Tu és, Pai. Amém. Colocando diante do Senhor agora os missionários, Pai. O Senhor venha estar os abençoando, os renovando, fortalecendo-os, ó Pai, cada dia mais, Pai. Amém. Provendo, Deus, os recursos necessários para eles, Deus. Também as suas famílias. O Senhor possa estar amenizando saudade, Deus. Aqueles que porventura estão presos, Pai, a outras terras, não podendo voltar, que o Senhor da mesma forma possa estar abençoando, dando a eles a provisão, Pai, vinda do Senhor. Amém. Clamamos também, Deus, pelos refugiados, que lá esteja o Senhor abençoando, Pai. Amém. Que o Senhor esteja provendo também os recursos necessários. Sim. E que em tudo, Pai, eles contemplem a grandeza do Senhor. Amém. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor pelas igrejas que têm esta visão missionária, Pai. Obrigado. Que o Senhor continue as abençoando e cada vez mais eles possam investir em missões, Pai. O Senhor abençoe os diretores das juntas de missões. Amém. Para que os destinos que cheguem o dinheiro, Pai, possam ser todos cuidados, todos orientados pelo Senhor. Que o Senhor dê a eles as estratégias necessárias, ó Pai, e tudo quanto fizerdes seja sempre, Deus, pelo amor, pela graça e em prol de vidas, Deus. Amém. É o que nós oramos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que há de fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Sempre lembrem aí nas suas casas de orar pela vida dos missionários, né, que são levados, chamados por Deus para irem aos campos, proclamar a verdade do Senhor. Nós vamos ouvir mais um hino neste momento, meus irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Um hino que o nosso irmão Nilton, lá de Volta Redonda, havia enviado para nós. Um hino muito bonito também. Eu convido os irmãos para louvarmos juntos. Se não fosse Jesus, que seria de mim? Se não fosse Jesus, qual seria o meu fim? Sem o seu amor, sem o seu
para vencer. Se não fosse Jesus para dar-me nova vida, se não fosse Jesus para suportar a lida, este mundo é cruel e não existe luz. Que seria de mim se não fosse Jesus? Jesus é a luz. Encontrei em minha vida razão para viver. Jesus, ó, em Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Se não fosse Jesus a morrer numa cruz para salvar o homem e lhe trazer a paz, não haveria esperanças, muito menos bonança para nos dar a vida. Só Jesus foi capaz. Jesus é a luz. Encontrei em minha vida razão para viver. Jesus, ó, em Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Jesus é a luz. Encontrei em minha vida razão para viver. Jesus, ó, em Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Jesus é a luz. Encontrei em minha vida razão para viver. Jesus, ó, em Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Amém, meus irmãos? Se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui. Glórias, honras sejam dadas a Jesus. Se não fosse Jesus na minha vida, se não fosse Jesus na minha vida, não entendi bem, irmã Tânia, depois a senhora coloca de novo aí. Mas vamos então, meus irmãos, dar continuidade ao nosso culto, lembrando sempre deste hino que sem Jesus nós não temos nada, sem Jesus nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Boa noite, a irmã Claudineia, a irmã Leontina também, que Deus seja louvado pela vida das irmãs. Vamos orar novamente, meus irmãos, vamos colocar diante do Senhor agora a nossa oração de intercessão. Você que tem um pedido, um agradecimento a fazer aí ao Senhor, coloque aí diante do Senhor, lá no seu coração. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que está dentro do nosso peito, do nosso coração, da nossa mente, e tenho certeza que Ele estará ouvindo as nossas orações e Ele irá nos atender sempre conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável para todos nós. Então a irmã Fernanda estará orando neste momento pelos pedidos que nós temos orado já há vários meses, já nem dias, mas meses, pela situação dessa pandemia. Nós cremos que está passando, irmãos, vamos continuar crendo nisso, que nós possamos voltar às nossas rotinas, voltar para a glória de Deus e outras coisas mais que Deus vai colocar no coração da Fernanda. E você também, se puder, ore conosco aí, feche os seus olhos, vamos clamar juntos a Deus, vamos fazer aqui um grande grupo de oração, colocando as nossas petições e os nossos agradecimentos diante do nosso Deus. Soberano Deus, eterno e amado Pai que estás nos céus, graças te damos por tudo que és, por cuidar de nós, pelo dia de hoje, pelos livramentos e Amém. Pelas suas provisões, ó Deus. Amém. Pai, nós somos dependentes de Ti, o Senhor conhece cada um de nós. Então entra, ó Deus, com a Tua providência, nos ajuda, ó Senhor. Ó Senhor, é Deus de poder, se necessário, Pai, opera um milagre. Acalme, Senhor, os nossos corações diante da tempestade deste mundo. Que as autoridades possam governar no temor do Senhor. Sim.
Cuida, Pai, de cada profissional que está à frente do combate a essa pandemia que assola o mundo. E que haja, Pai, comunhão no meio do seu povo. E que possamos, acima de tudo, ter comunhão com o Senhor. Amém. Ó Deus, nós colocamos aqui também as pessoas que estão angustiadas, tristes, Pai, sem dormir, Senhor, com medo. Ó Deus, que lá esteja o teu Santo Espírito, Pai, enviando a cura, a provisão, a esperança, o renovo, a bondade que só há em Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Abençoa o Teu povo espalhado, Pai, pela face da terra. Sara, Senhor, a nossa terra. Assim eu oro, Pai, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos continuar clamando ao nosso Deus, orando sem cessar, porque Ele, com certeza, vai atender as nossas orações no tempo certinho dEle, no momento dEle. E eu tenho certeza que isso vai, com certeza, ainda nos fortalecer muito. Tenho crido nisso, viu, meus irmãos, que quando nós retornarmos para as nossas igrejas, nós voltaremos muito diferente do que nós éramos antes e muito melhor, né? Voltaremos melhores, porque nada acontece por acaso. Se Deus tem permitido tudo isso, coisas grandiosas Ele vai trazer para nós, para a glória do nome dEle. Antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, eu quero colocar mais um hino aqui, meus irmãos, Caminho de Emaús. Um hino muito bonito também, e creio que os irmãos também estarão louvando a Deus junto conosco.
Glórias a Deus, fica conosco, nosso amado, bom Jesus, nosso Senhor que tem tudo nos abençoado. Meus irmãos, gostaria de convidá-los a pegar aí as suas Bíblias e abrir em Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 3, nós leremos de início, Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 3, é o texto que o Senhor tem para nós nesta noite. O que aprendemos no deserto? Este é o título da nossa meditação. O que nós podemos tirar de exemplos, de aprendizado para a nossa vida no tempo atual, o que aconteceu com o povo hebreu na época que eles caminhavam lá por aquele deserto, todos nós conhecemos bem. Então, Deuteronômio 8, versículo de 1 a 3, mas antes vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione. Deus, nosso Pai, sim, estamos diante da palavra do Senhor e carecemos, Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito, sim, para o perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos falar, Pai. Sim. Deus, que o Senhor me use apenas como um canal de comunicação, Deus, de forma que tudo que eu falar seja absolutamente, Pai, direcionado pelo Teu Santo Espírito, Deus. Sim, Pai, que seja de crescimento espiritual para nós, a Tua igreja, de fortalecimento espiritual, e que nossos amigos e irmãos que têm nos dado a alegria de estar conosco, Deus, possam também tomar a decisão de viver uma vida em Cristo Jesus, Pai. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor e agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder ouvir da palavra do Senhor. Sim. É a oração que fazemos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O que aprendemos no deserto? Neste texto aqui, meus irmãos, o Senhor está se referindo, como sabemos, ao povo de Israel, o qual ele tirou do Egito para levar a terra prometida. A Bíblia relata para nós, creio que todos nós aí sabemos, que a travessia do deserto não foi nada fácil para aquele povo. Elevadas temperaturas durante o dia, baixas temperaturas durante a noite. O próprio deserto, um local hostil, cheio de perigos, cheio de adversidades, efeito danoso à respiração por causa das tempestades de areia, um lugar inóspito, ou seja, rude, áspero, difícil de ser vencido. E aquele povo caminhou por aquele deserto durante 40 anos, como nós acabamos de ler aqui, meus irmãos. E o deserto, meus amados irmãos, nós vamos focar bastante neste ponto, que ele é um lugar de preparação e de provação, e foi para aquele povo. Nós observamos aqui o texto que nós lemos, e nós vamos destacá-los mais daqui a pouquinho, que Deus deixou acontecer várias coisas com aquele povo, justamente para provar a fidelidade daquele povo, para provar se aquele povo cumpria realmente os mandamentos que o Senhor havia deixado para eles. Mas uma coisa interessante e importante a gente destacar, meus irmãos, que muitos, a grande maioria, não passaram no teste, não passaram na prova, por causa da sua incredulidade e da sua desobediência. Então, durante a travessia daquele deserto, meus amados irmãos, muitos ficaram pelo caminho. Muitos não conseguiram resistir à tentação do pecado e blasfemavam contra Deus, falavam mal de Deus, falavam de Moisés, de Arão, não obedeciam às ordens que Deus dava através de Arão, e Arão passava para o povo, e Moisés
Então eles não passaram, meus irmãos. E eu quero ler um texto para os irmãos que fala sobre isso agora lá em Hebreus. Se os irmãos puderem abrir Hebreus, mas deixa aí marcadinho Deuteronômio, porque nós vamos voltar bastante lá. Hebreus capítulo 3, versículos de 15 a 19. Olha o que o autor de Hebreus disse em relação a este povo. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então olha o que o autor de Hebreus está contando aqui, meus irmãos. Porque havendo-as alguns ouvido, o provocaram, ou seja, rebelaram-se contra Deus, mas não todos os que saíram do Egito lá por meio de Moisés. Mas com quem se dignou 40 anos? Não foram aqueles que pecaram? Assim diz aqui o autor dos Hebreus, e cujos corpos caíram no deserto. Versículo 18 ele fala: e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que forem desobedientes? O Hebreus também falando, os desobedientes não entrariam na terra prometida. E o versículo 19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então Hebreus destacando aqui, meus irmãos, que muitos daquele povo, muitas pessoas ficaram pelo meio do caminho, não chegaram à terra prometida, caminharam pelo deserto, mas não passaram na prova, não, por causa da sua incredulidade e por causa da sua desobediência. Nós sabemos, meus irmãos, que até mesmo Moisés não chegou na terra prometida. E que esses erros, meus irmãos, dos israelitas, nos sirvam de lição. Não podemos duvidar jamais do poder de Deus em cumprir as suas promessas. E o que está registrado aqui na palavra do Senhor, Ele irá cumprir. Se nós não formos obedientes à tua palavra, se nós vivermos na incredulidade, vivermos no pecado, praticarmos coisa que não condiz com a palavra do Senhor, talvez nós ficaremos também no meio do caminho, meus irmãos. Mas eu quero destacar algumas lições que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, com o povo israelita, com que eles passaram lá naquele deserto e que serve de grande ensinamento para nós no tempo atual. Porque nós estamos caminhando num deserto. Nós estamos rumo a Canaã celestial. Às vezes temos maiores dificuldades, outras vezes temos menos, mas estamos caminhando no deserto. E a primeira lição que eu quero destacar para nós aqui, que nós devemos tirar como lição que aconteceu com o povo hebreu, meus amados irmãos, é que é no deserto que melhor escutamos Deus. Creio que os irmãos concordam comigo nessa relação. Por quê? Em relação a essa situação. Por quê, meus irmãos? É quando estamos num momento de dificuldade, momento de aflição, é que nós nos prostramos diante da grandeza de Deus. Observamos o tempo que estamos passando agora, quantas pessoas têm ouvido de Deus, quantas pessoas têm buscado Deus, e que muitos no tempo normal, na sua vida normal, nem lembram que Deus existe. Então é no deserto que melhor nós escutamos Deus. Versículo 1 de Deuteronômio 8 fala: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então aqui tinha uma condição que Moisés colocou aqui para este povo. Deus abençoe a vida do Miguel, que está assistindo conosco. Então, meus amados irmãos, ele dá uma condição para nós aqui, todos os mandamentos que hoje vos ordeno para os fazer, para que vivais, para vos multipliqueis e entreis na terra que nós prometemos, que eles prometeram, que Deus prometeu. Então, meus irmãos, muitas vezes é no deserto que melhor nós escutamos Deus. É no momento de aflição, é no momento de dificuldade. E o significado, meus irmãos, uma coisa interessante de escutar e de ouvir. O significado de ouvir remete ao sentido de audição. Então, quando nós falamos que ouvimos alguma coisa, é porque nós temos a audição boa, estamos ouvindo bem pela graça de Deus.
Agora, escutar, né, que é o verbo escutar, corresponde ao ato de ouvir com atenção. Olha a diferença. Você tem ouvido ou tem escutado Deus? Ouvir é o nosso ato de audição. A gente ouve, talvez, porque graças ao bom Deus nós ouvimos. Mas escutar é diferente. É o ato de ouvir com atenção, de dar atenção àquilo que nós estamos ouvindo, de cumprir aquilo que tem sido determinado. E dificilmente, meus irmãos, nós temos a disposição de escutar Deus quando está tudo bem conosco. Às vezes até nós ouvimos, né? Ouvimos alguém pregar, talvez vamos na igreja, ficamos lá ouvindo, mas com a mente longe, em outro lugar. Mas quando está tudo bem, muito difícil. Às vezes nós não escutamos Deus, não escutando Deus falar conosco, no nosso coração, nos chamar ao arrependimento, nos chamar à obediência. Mas quando vem o deserto, meus irmãos, repito, deserto todos nós passamos, mas quando o deserto fica mais difícil, talvez naquele momento ali da nossa vida, na nossa caminhada, aí nós passamos a escutar a Deus. E olha que interessante, a palavra de Deus é maravilhosa, né, meus irmãos? Oséias, capítulo 2, versículo 14, olha o que ele diz. Portanto, eis que eu o atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então Oséias, né, Deus falando através do Oséias que ele atrairia e levaria para o deserto para poder falar ao coração. É lá no deserto, meus amados irmãos, que nós vamos escutar melhor Deus. Até Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, para que ele pudesse escutar realmente a voz do Senhor e vencer aquela tentação pela palavra de Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, com aquele povo, é no deserto que nós escutamos Deus. E aquele povo não escutou. A grande maioria não escutou, meus irmãos. Eles ouviram, mas se rebelaram, não guardaram os mandamentos do Senhor. Por isso o versículo que nós lembramos, eles caíram pelo deserto. E que isso não aconteça conosco, meus amados irmãos, porque, repito, nós estamos numa caminhada rumo a Canaã celestial. Nós não podemos ficar no meio do caminho, nós não podemos cair no deserto. A segunda lição que eu tiro para nós aqui, meus irmãos, é que também o texto nos ensina, o versículo 2 agora de Deuteronômio capítulo 8, de lembrar do que já passamos e que devemos esperar o tempo de Deus. O deserto muitas vezes, meus irmãos, nos faz lembrar do que nós já passamos. Quantas vezes eu e você, nesse tempo que nós estamos reclusos, começamos a lembrar das coisas que nós já passamos durante a nossa vida, até então. Quantos livramentos Deus nos deu, como nós éramos antes de conhecer a Deus e como nós somos agora, como nós passamos a ser depois que conhecemos a Deus. Então no deserto ele faz nos lembrar, meus irmãos, e Moisés falou isso para aquele povo. Ele disse, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O Senhor nos exorta, meus amados irmãos, nos momentos difíceis, de nos lembrar de onde nós viemos e o que Ele já fez por nós até este momento da nossa vida. Por isso que ele fala, aquele povo, Moisés estava exortando eles aqui para eles se lembrarem como eles viviam lá na escravidão do Egito. Como que eles eram totalmente servos, escravos do povo egípcio. E também ele lembrou como que Deus conduziu todo aquele povo lá naquela caminhada durante o deserto. Repito, um lugar totalmente difícil de passar, com tantas coisas difíceis como nós falamos lá no início da nossa fala. Por isso que ele lembra aqui, e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. O Egito aqui, meus amados irmãos, significa o passado, a vida em cativeiro, quando nós éramos ainda presos às coisas mundanas, quando nós éramos ainda escravos do pecado, deixando a vontade da carne sendo o primeiro lugar na nossa vida, coisas que nos impedem hoje, coisa que nos impede de crescer espiritualmente.
Mesmo nós hoje na nossa vida cristã, se nós ainda estamos agarrados a alguma coisa do nosso passado, do nosso Egito, nos impede de crescer espiritualmente. Nós devemos deixar as coisas do passado lá atrás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Assim diz a palavra do Senhor. Então não devemos, meus irmãos, e muitas vezes é no deserto, é no momento de aflição que nós lembramos dessas coisas. Meu Deus, eu tenho feito isso, não deveria fazer. Eu tenho visto isso, eu não deveria ver. Eu tenho falado aquilo, eu não deveria falar. Então muitas vezes, meus amados irmãos, é lá, é no deserto, é naquele momento que nós estamos com maiores dificuldades, é que nós lembramos de tudo que Deus já fez por nós e esperamos o tempo de Deus. O texto relata que foram 40 anos, né? Nós lemos aqui que guiou no deserto 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. A travessia do deserto, meus amados irmãos, era para ser em poucos dias. Mas por causa que Deus conhecia o coração daquele povo, Ele fez aquele povo rodar 40 anos, justamente para isso, para ver se guardaria os seus mandamentos ou não. E às vezes o nosso deserto está demorando a passar também por causa disso, da nossa incredulidade e da nossa falta de guardar os mandamentos e obedecer os mandamentos do Senhor. E quando o texto bíblico fala aqui, meus irmãos, para te humilhar e para te tentar, humilhar aqui é no sentido de humildade, na total dependência de Deus. Então não é o sentido de humilhação, é o sentido para que aquele povo visse que eles tinham que ser humildes e tinham que ser totalmente dependentes de Deus, para que eles pudessem passar naquele deserto todo. Por isso que ele falou, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração. São as dificuldades, meus amados irmãos, que mostram para nós se somos fiéis a Deus ou não, se o obedecemos ou não. Assim foi com aquele povo, meus irmãos. E repito, porque é muito importante, a maioria não passou na prova. E nós não podemos deixar isso. Nós não podemos ficar pelo meio do caminho também. A nossa caminhada é longa, mas nós temos o nosso Deus nos guiando, nos ajudando, nos orientando. Não podemos ficar pelo meio do caminho. Terceira lição que tiramos desse relato bíblico, meus irmãos, é entender a nossa total dependência de Deus. Versículo 3, Deuteronômio 8, fala: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui, meus irmãos, Moisés estava falando para aquele povo que deixou ele ter fome, deixou o povo ter fome, mas foi ele que providenciou o maná, ele que providenciou as codornizes lá para aquele povo. E aí, meus irmãos, são nas tribulações, infelizmente são nas tribulações que aprendemos a viver na total dependência de Deus, ou relembramos que precisamos de Deus. Muitas vezes nós observamos pessoas, meus irmãos, que quando está tudo bem, está tudo tranquilo, blasfemam contra Deus, falam mal de Deus, não fazem aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Infelizmente, até membros de igreja, meus irmãos, crentes já antigos de igreja, quando está tudo bem, esquece de ir aos cultos, esquece que a igreja tem uma escola bíblica dominical. Eu já sei de tudo, já li a Bíblia um monte de vezes, eu vou para a escola bíblica dominical para quê? Aí é que vem aquela palavra humilhou, meus irmãos, de humildade, de nós mostrarmos para nós mesmos que nós somos dependentes de Deus, que nós podemos ler a Bíblia 300 vezes toda, mas nunca iremos saber tudo aquilo que ela tem a nos ensinar, porque ela é viva e eficaz, ela se renova dia a dia, porque é a palavra de Deus. Então é nesse deserto, são nas dificuldades que nós aprendemos, meus irmãos, a dependência de Deus. Ao longo dos 40 anos no deserto, Deus cuidou do seu povo.
e os orientou através de uma nuvem de dia e à noite uma coluna de fogo. As suas roupas não envelheceram, os seus pés não incharam. Ele proveu comida, proveu água, deu a vitória lá diante dos inimigos, dos perigos todos que aquele deserto oferecia. Mas mesmo assim, aquele povo blasfemava contra Deus, não obedecia. Qualquer coisinha diferente que saía daquilo que eles queriam, eles começavam a reclamar, a blasfemar contra Deus. Por que você não tirou do deserto, lá do Egito, para vir morrer aqui nesse deserto? Lá pelo menos a gente tinha o que comer. Muitas vezes nós falamos isso, meus irmãos. Ah, não, hoje eu estou em Cristo, eu entreguei minha vida a Cristo, mas eu estou numa dificuldade, a minha vida parece que piorou. Jamais, meus amados irmãos, a sua vida, a minha vida irá piorar quando estamos com Cristo. Muito pelo contrário. Passaremos sim pelas dificuldades, pelos desertos da vida, mas Ele está conosco, nos ajudando, nos abençoando, e aí nós entendemos a nossa total dependência de Deus. Dá uma respirada aí para você ver. Hoje, infelizmente, neste momento, meus irmãos, tem muita gente usando um aparelho respiratório artificial. E nós temos, pela graça de Deus, esse ar natural que Deus nos concede. Se olharmos à nossa volta, quantas coisas Deus já proveu para nós durante a nossa vida, tem nos dado durante a nossa caminhada neste deserto, nas nossas dificuldades. E muitas vezes nós só damos valor quando passamos pelo deserto. Muitos momentos difíceis, e pior, meus irmãos, às vezes nós só damos valor depois que nós perdemos. Aí talvez é tarde demais, talvez nós já caímos pelo deserto. Jesus até usou esse versículo, que nós lemos aqui em Deuteronômio, quando ele passava pelo deserto, quando ele foi tentado lá para que ele transformasse pedras em pão. Ele falou para o tentador lá: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aprendemos também, meus irmãos, que é nas adversidades que enfrentamos que ela trabalha ao nosso favor, nos conduzindo a uma maior intimidade com Deus. Você pode parar um pouquinho para pensar, como eu paro aqui agora, meus irmãos. Quanto de nós temos feito o nosso culto doméstico que antes nós não fazíamos? Quanto de nós temos feito a nossa devocional, aquele momento íntimo nosso com Deus, que nós não fazíamos? Quanto de nós estamos ansiosos, como nós oramos lá no início, para voltar às nossas igrejas, para estarmos juntos de novo? Então nós damos muitas vezes valor, meus amados irmãos, quando nós perdemos. Pela graça de Deus nós não perdemos isso, daqui a pouco nós estaremos lá na nossa igreja para a glória de Deus. Mas é no momento de dificuldade, das adversidades, que nós juntamos a nossa família para orarmos juntos, para clamarmos a Deus juntos. Quantas coisas nós temos visto na internet, meus amados irmãos, pessoas falando de Deus, pessoas postando versículos bíblicos, pessoas dizendo que com Jesus tudo irá se resolver, e que assim possa continuar sendo, meus irmãos, sempre, não só agora, neste momento. Então, quando nós passamos pelas adversidades, que nós temos maior intimidade com o nosso Deus, eu lembrei daquele hino que nós cantamos, Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de ti. Aquele hino que nós cantamos sempre, quando a minha fé é provada, fala muito bem isso, meu. Quando ela é provada, tu me dá, ou seja, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Quanto eu e você crescemos, meus irmãos, estamos crescendo espiritualmente neste momento de isolamento, mesmo distante fisicamente da nossa igreja, mas temos mais, estamos mais, melhor dizendo, junto do nosso Deus. Que assim possa continuar sendo, meus irmãos. E eu quero finalizar, meus amados irmãos, no quarta lição que esse deserto nos ensina, que o deserto, ele é o caminho, ele não é o final. Isso é muito importante para nós guardarmos bem no nosso coração, meus irmãos, que o deserto que nós estamos enfrentando, que nós vamos continuar enfrentando, ele não é o ponto final. Ele é apenas a travessia.
ele é apenas o caminho. Devemos lembrar do exemplo do povo de Israel. O deserto era a caminhada deles rumo a Canaã. Mas nem todos, repito, conseguiram chegar à terra prometida. Muitos ficaram pelo meio do caminho, por causa da desobediência e por causa da incredulidade. Então o deserto, meus irmãos, tudo que nós estamos passando hoje não é o fim, não é o ponto final. O final é a nossa morada celestial com o Senhor. E repito, a experiência do deserto que muitas vezes vai nos preparar para conquistar a terra prometida. Porque aí eu quero repetir, meus irmãos, quando está tudo bem conosco, nós esquecemos da nossa igreja, nós esquecemos das atividades da nossa igreja, nós esquecemos de Deus. E talvez nesse deserto nós voltamos a lembrar do nosso Deus, a termos uma experiência melhor com Ele, a lembrarmos do nosso passado, para que nós possamos seguir resolutos, firmes, com a meta, com o nosso objetivo, que é a Canaã celestial, a terra prometida pelo Senhor. E qual é essa terra prometida pelo Senhor, meus irmãos? Para todos nós hoje, eu vou ler para os irmãos Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4, é a terra prometida para nós. Você, meu amado amigo, que tem nos acompanhado no nosso culto, que você ainda não ouviu o que Deus tem preparado para nós, e você, meu irmão, lembro para você qual a terra prometida que o Senhor tem para nós. Apocalipse 21, a partir do versículo 1, responde: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Maravilha, né, meus irmãos? É essa terra que Deus preparou para nós, está preparando para nós. Como nós precisamos atravessar esse deserto para chegar nessa morada que Deus prometeu para nós? E repito aqui, meus irmãos, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós o veremos como Ele é, meus irmãos. Você já imaginou quando você estiver lá na terra prometida pelo Senhor, na Nova Jerusalém, na vida eterna, que você vai estar cara a cara com o Senhor Jesus? Olha que maravilha! Mas o deserto vai nos talvez querer tirar isso, meus irmãos, e nós não podemos deixar. Por isso não podemos desistir. A palavra de Deus fala: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não podemos deixar que o deserto nos desanime. Temos que continuar marchando, meus irmãos. Mesmo que o deserto pareça intransponível, mesmo que ele pareça que não tem como passar por ele. Talvez eu e você, em determinado momento da nossa vida, mas não vou conseguir, eu não vou vencer, não vou conseguir chegar lá. Vai, porque você tem Jesus, você tem Deus no seu coração. E se você ainda não tem, hoje é a oportunidade de você passar a ter. E é Ele que vai te ajudar a vencer todos os obstáculos para entrar nessa terra prometida por Deus. E aonde fala aqui no versículo 4, um dos versículos mais lindos: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Então, além de você ver Deus, você vê Jesus, lá você não haverá mais morte. Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, clamor, dor, porque tudo isso é consequência do pecado, meus irmãos. E lá não entra pecador.
Por isso, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Se você ainda não entregou, deixar que Ele o ajude a vencer todas as dificuldades que o deserto mostra, está na hora, meu amigo, que ainda não fez isso. Ou você, meu irmão, que talvez ainda esteja com a dificuldade, precisa tomar essa decisão o mais rápido possível. Eu quero concluir aqui, meus amados irmãos, lembrando, mais uma vez, 4 lições que nós tiramos desse episódio com o povo hebreu. No deserto, que melhor nós escutamos Deus. Lembrar no deserto é que nós lembramos o que nós já passamos e o tempo certo de Deus. Que o tempo é dele, não é nosso. É no deserto que nós entendemos a nossa total dependência de Deus. E é no deserto, ele é um caminho, ele não é o lugar, ele não é o ponto final, ele não pode ser o ponto final, como ele foi para vários do povo hebreu. Você, meu irmão, que já entregou a sua vida a Cristo, não desista. Continue fiel, obediente, crendo nas promessas de Deus. Lembra-se lá de Josué e Caleb? Eles foram obedientes ao Senhor. Eles cumpriram aquilo que Deus havia determinado para eles. E eles foram para a terra prometida. Josué foi até o responsável de liderar aquele povo quando entrou lá em Canaã. Então, meu amado irmão, você que já entregou sua vida a Cristo, que já o tem como seu Senhor e Salvador, não desista, não desanime, não fiquemos pelo deserto. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel ao Senhor, guarde os mandamentos dele, siga aquilo que ele orienta você através da tua palavra. Seja obediente, persevere. Não podemos deixar que o inimigo nos tire da alegria de entrarmos na Canaã celestial, meus amados irmãos. E você, meu amigo, que tem nos dado a honra e a alegria de participar do culto conosco, que também provavelmente, sim, passa pelo deserto, passa pelas dificuldades e ainda não entregou a sua vida a Jesus, o momento é este. É Ele que vai ajudar a atravessar o deserto. É Ele que vai ajudar a caminhada, a dificuldade, as tribulações. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados e viver uma vida transformada pelo poder da palavra do Senhor. Somente em Jesus, nós cantamos agora, nós ouvimos o hino, somente em Jesus nós temos a vida, a verdadeira vida. Creia nessa palavra, meus irmãos, meu amigo e irmãos. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Então aqui está o que Jesus fala para nós, meus irmãos. Você que ouve a palavra, crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Então qual que é a nossa observância, meus irmãos? A nossa parte neste processo é crer em Jesus, é entregar a nossa vida a Ele, e Ele com certeza vai ajudar a você e a mim, a todos nós, a passarmos pelo deserto rumo a Canaã celestial, que deve ser a nossa meta, o nosso objetivo maior, meus irmãos. Para quando nós partirmos deste mundo, ou se Jesus voltar antes, nós irmos morar com o Senhor por toda a eternidade, como nós lemos aqui em Apocalipse. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ele mesmo estará conosco. Então, meu amigo, que você ainda não tomou essa decisão, não deixe para depois. Tome o mais rápido possível. Porque o deserto ele é dificultoso, ele é cheio de dificuldade, cheio de perigos. Mas com Cristo você vai vencer, nós iremos vencer. E você, meu irmão, lembra, não desistamos jamais. Vamos permanecer firmes, fiéis ao Senhor, cumprindo os mandamentos de Deus. Porque a nossa terra não é aqui. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros. Nós iremos morar com o Senhor por toda a eternidade. Assim diz a palavra de Deus.
Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua bendita palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Aprendemos aqui na Tua palavra, Deus, que a travessia do deserto não é fácil. Ela é cheia de dificuldades, cheia de perigos, de tribulações e tantas outras coisas, Deus. Mas aprendemos também, Pai, que quando nós mantemos a nossa fidelidade ao Senhor, cumprimos, Deus, as Tuas ordenanças e continuamos crendo, Deus, nas Tuas promessas, continuando crendo naquilo que Jesus promete para nós, nós iremos vencer todo esse deserto, toda essa dificuldade, Deus. Peço ao Senhor por mim e por todos os nossos irmãos que estão conosco nessa noite, para que nós não venhamos a desistir, Pai, para que nós não venhamos a ficar pelo meio do caminho, para que nós não venhamos a cair no deserto, Deus, mas que sim, nós venhamos a alcançar a vida eterna, a Canaã celestial prometida, assim como aconteceu com Josué e Caleb. Amém. Porque eles permaneceram fiéis ao Senhor, Pai. Deus, eu quero pedir ao Senhor também, se algum amigo que tem nos dado a honra de estar conosco neste culto, que tomou a decisão hoje de entregar a sua vida a Jesus, que o Senhor possa estar contemplando nos altos céus, Pai, o coração dessa vida, transformando esta vida, Deus, e que Jesus possa fazer morada em teu coração e fazer com que ela viva e que com ele também viva, Pai, uma vida totalmente direcionada pela tua santa palavra, Deus. Assim seja. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder ouvir da palavra do Senhor. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos, Pai. E lhe peço, Deus, em nome de Jesus, continue, Pai, nos exortando, nos ensinando, nos mostrando, Deus, que haja o que houver, vale a pena continuarmos, Pai, seguindo as orientações do Senhor, os mandamentos do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, Deus. É a oração que nós fazemos, Pai, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite abençoada, uma noite de paz, uma boa noite de descanso. Lembre-se das promessas do Senhor, não desistamos jamais com as dificuldades que o mundo nos oferece, com o deserto que estamos atravessando, que vale a pena, porque nós lemos aqui a Canaã celestial, um lugar que todos nós que cremos em Cristo Jesus vamos morar por toda a eternidade e é onde nós estaremos face a face com o nosso Deus. Então, se você, meu amigo, amiga, que tomou essa decisão essa noite, se você quiser deixar depois aí no comentário, para que nós possamos orar mais uma vez pela sua vida, consagrando a sua vida a Jesus, não deixe de fazê-lo e tenha certeza que se você tomou essa decisão hoje, foi a melhor decisão da sua vida e para a glória do nosso Deus. Então, que Deus o abençoe. Nós vamos finalizar aqui com mais um hino, meus irmãos, que nós já ouvimos, mas é um hino muito bonito e logo logo finalizaremos o nosso culto desta noite.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhados pela face dessa terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Fique em paz, que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, e continue crendo nas promessas do Senhor, porque elas são verdadeiras. Glórias sejam dadas a Deus, e fique na paz do Senhor Jesus.